As lojas sabotam a digitalização, não porque ela quer sabotar, porque as pessoas não acreditam, acham que aquilo vai competir com elas, enfim. Então, tem que se fazer um trabalho de mudança de cabeça. Mudança de cabeça não é, esquece tudo que você sabia, que agora o mundo é outro. Esse é um outro erro. Quer dizer, cultura digital é adicionar elementos a uma cultura que, se a empresa está até aqui hoje, deve ser boa. Sim. Né? É isso. Então, o que é cultura digital na prática? Eu acabei de desenvolver um modelinho também que a gente está fazendo de assessment digital da cultura. O que eu posso dizer pela prática é o 1 e o 2, eu vou falar deles, é onde as empresas menos se atentam e é onde mais está o problema. Então, já dizia o maior guru de todos os tempos em administração, que foi o Peter Drucker, um austríaco que depois mudou para os Estados Unidos e que foi o cara que criou a administração de empresas no mundo. Ele já dizia que em uma organização a cultura come a estratégia no café da manhã. É verdade. Sim. Então, trazendo isso para a digitalização, por que cultura digital está ali, né? Que não adianta você querer abrir um e-commerce, investir num CRM, em tecnologias, né? E a cultura, que é aquilo que está lá quando o dono não está, né? Não ser trabalhada. As lojas sabotam a digitalização, não porque ela quer sabotar, porque as pessoas não acreditam, acham que aquilo vai competir com elas, enfim. Então, tem que se fazer um trabalho de mudança de cabeça. Mudança de cabeça não é, esquece tudo que você sabia, que agora o mundo é outro. Esse é um outro erro. Quer dizer, cultura digital é adicionar elementos a uma cultura que, se a empresa está até aqui hoje, deve ser boa. Sim. Né? É isso. Então, o que é cultura digital na prática? Eu acabei de desenvolver um modelinho também que a gente está fazendo de assessment digital da cultura. Por exemplo, tomar decisões baseadas em dados. Isso é cultura digital. Cliente no centro da estratégia. Agilidade. Errar. Né? O que fazer com o erro, né? O que fazer com o erro. Punir ou erro. aprender. Exatamente. Né? Né? Então, que, tem inclusive, aqui... é um tema do podcast. Fazendo um merchan aqui. Fazendo um merchan de um dos podcasts anteriores. O que você faz com aquele erro? Senta e todo mundo se mata, se debate, ou você aprende, né? Isso. Desculpa, te interromper. Não, é isso aí, perfeito. Aqui é Mas então, cultura digital, eu só estou dando elementos de cultura digital, não é um bicho abstrato. Você tem que entender se as pessoas têm ou não têm aqueles coisas. Se não tiver, você precisa trabalhar. Então, sem isso, esquece. Eu vou fazer isso e depois... Não, você vai fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Sim. Então, junto, por exemplo, o item 7, que é e-commerce, omnicanalidade, WhatsApp, legal, mas junto com o 7, trabalho 1. O outro exemplo é o 2, que é a empresa não pode trabalhar do mesmo jeito que ela trabalhava 15 anos atrás. Então, tem lá o meu time de loja e depois eu monto um time de digital. Já nasceu morto. Como se fosse um departamento, isso. né? É o departamento da informática, lembra disso? Não pode departamentalizar a digitalização. Um dos maiores erros hoje, em empresas grandes isso já é mais claro, mas nas médias e nas pequenas mesmo assim, você não pode separar o digital. Ele precisa, quanto mais, precisa estar integrado aos negócios da companhia. Então, se estrutura... né? Você pode ter 3 funcionários, mas eles precisam trabalhar bem estruturados. Você pode estar 3.000, o desafio aumenta. E como é que você organiza a empresa e como é que é o modelo? O modelo de gestão pressupõe quais são os indicadores que você vai cobrar. Então, por exemplo, venda por metro quadrado é um indicador que não é mais o relevante. Né? Eu não estou dizendo que ele não é importante, mas ele não é o único. Ele não deixou de existir, mas ele já ele não tem então, a importância o NPS, né? Que é um indicador de mundo mais digital. O que é o NPS para quem não conhece? Quer dizer, o Net Promotion Score, foi criado por um cara que entendia que precisava medir a satisfação de um cliente numa jornada inteira de compra. Né? Então, quem já foi a uma Apple Store, né, já viu que depois você vai receber lá um e-mail, ou um push, né, ou um WhatsApp, ou um SMS, e fala assim, avalie o atendimento do Renato. Curiosidade, eu não sei se vocês sabiam disso, os 4 maiores faturamentos por metro quadrado em Nova York, que ainda é o paraíso do varejo, são NPS only, quer dizer, eles só avaliam o NPS da loja, não tem mais taxa de conversão. Não tem outro indicador, não, NPS estou falando ponto. de Apple Store, estou falando de Uniqlo. É como se fosse um Lululemon. KPI mãe, assim, né? Mãe de todos, né? E aí eu costumo dizer, Luiz, que assim, vamos confiar no cara que criou e na prática, que é assim,
altos índices de NPS, o resto vem. Perfeito. Que pressupõe o seguinte, a jornada tá boa, o cliente saiu, tá encantado. Comprar mais, né? É uma consequência de um bom NPS. Edu, eu gosto muito de exemplos simples, né? Eu acho que a Renner é um bom exemplo do que fazer. O encantômetro. Poxa, há quantos anos? O encantômetro era um embrião. 20 anos? Sei lá, 20 pelo anos? menos. Pelo menos 20 anos. Né? Como executivo na época de de varejo. É isso aí. Eu lembro de uns 20 anos, pelo menos. Pelo menos. Simples, né? E para o pessoal entender, você tem o encantômetro é um NPS. É um NPS. Sim. Raiz. Raiz, exatamente. Tá? Uhum. É aquilo, a pesquisa de satisfação que a gente responde. Né? Então, esses 2 pontos são importantes. Só que aí tem um terceiro, e aí eu estou falando de empresas médias para grandes, que é o seguinte: como a empresa ela foi analógica, foi crescendo e hoje ela precisa se digitalizar, o que eu chamo de arquitetura. Eduardo, o que é arquitetura? Né? É os seus sistemas. Então, toda empresa tem lá um sistema de ponto de venda, né, que é o de PDV, pode ter um RP, dependendo do seu tamanho, um sistema de gestão contábil financeiro, pode ter um sistema de folha de pagamento de pessoas. Como é que esses sistemas estão instalados, organizados, é o que eu estou chamando de arquitetura. Os legados que a gente chama. Se você não revisitar essa arquitetura, o resto não funciona. Eu vou explicar por quê. Porque eles acabam não se conversando, né? Ou quando conversam, e esse é o exemplo, você conhece uma startup, você conhece uma empresa que vai melhorar o WhatsApp na sua empresa. Se você não fizer um trabalho de arquitetura, quando você for olhar, fala assim, é legal esse negócio, mas vai levar muito tempo para integrar e muito dinheiro. E aí começa o problema da transformação digital. Perfeito. Tá? Então, um bom exemplo aqui, eu gosto de mencionar, foi o que o Magazine Luiza fez lá atrás, quando se tornou um case de transformação digital. Hoje ele tem alguns desafios que a gente pode falar, mas ele trocou os canos, que eu costumo dizer. O que é trocar os canos? Ele mudou a arquitetura. Ele deixou de ter aqueles sistemas pesados, lentos, difíceis, para colocar aí um pouquinho de aspecto técnico, né? Por uma arquitetura de microserviços. Né? Microserviços é você criar uma espécie de filtro de linha, onde toda tomada nova você vai lá e põe sem ter que costurar. Né? Acho que é uma boa analogia. Quer dizer, nas arquiteturas antigas, tudo que você traz, você tem que fazer a costura, o remendo, e é isso que custa dinheiro e tempo. Nessas arquiteturas modernas, mais leves, o cara chega, é basicamente colocar, são os APIs, que muita gente já deve ter ouvido. Né? Então, isso é super importante. Aí vem a parte de dados. Né? Quer dizer, hoje uma empresa na transformação digital, ela não pode ser uma empresa administrada por opiniões, e sim por dados. Né? E aí tem toda uma discussão de visão única de cliente, de produto, né? Com dados. O que a gente chama de data lake, que é onde esses dados estão. Aí entra toda a discussão de LGPD, de conformidade, e principalmente de uso, né? Você tem que transformar dados em ação. Isso, exatamente. Porque não adianta você ter uma infinidade de dados soltos, né, Edu? O que a gente vai fazer com ele? Existe uma fase do tratamento desses dados, né? E, sobretudo, a partir do momento que você tem esses dados tratados, o que a gente vai transformar em termos de ações, né? E ainda mais dentro da variedade de canais que a gente tem hoje, você não pode tratar da mesma forma todos os canais, você precisa entendê-los, né? Porque cada consumidor tem um comportamento diferente. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, primeiro, tem mais empresas hoje morrendo afogada nos dados do que na falta, na seca. Então, teu ponto está perfeito. Qual é o fluxo que a gente fala? Dados deveriam virar informação deveria virar decisão, que vira resultado. Certo. E onde é que está o gargalo na minha experiência? Né? A gente, pelo fundo, até investiu numa empresa chamada Lookbox, que é muito craque em fazer isso, que eu acredito na tese, né? Que é democratizar o acesso a dados. Se o teu fluxo, quem está nos ouvindo, eu tenho dados que viram relatórios que eu mando para as pessoas decidirem, ele já está morto. Morreu. Tá? Quem aqui não tem alguns relatórios parados que você não tem tempo de olhar, pensar, decidir e agir? Então, ou quem aqui, como gestor de varejo, não tem a sua planilha e o colega tem a planilha dele e o colega da outra loja faz a planilha diferente. Você vai para uma reunião, aí cada um tem a sua. Festival de relatórios de quem é o melhor relatório ganha. Né? A tese da democratização é que todo colaborador de varejo deveria
fazer perguntas. O chat GPT foi isso, né? Só que chat GPT usa dados externos. Sim. Tá? O que eu estou dizendo dessa empresa, que eu gosto muito dela, que é a Lookbox, é que ela cria um chat GPT interno, onde um gerente de loja pergunta coisas e aquilo responde. Ele não pede um relatório. Porque quando o gerente de loja pede um relatório, quando o relatório chegar, ele não precisa mais. É verdade. Sim. Envelheceu. Ele já ficou velho. Uhum. Tá? Então, aqui tem uma tese de ter os dados, democratizar. Aí vem o quinto item, que é um dos mais divertidos, aí começa a parte sexy. Exatamente. Eu também chamo disso. Startups, soluções, tecnologias, que se vocês perceberam que se você não fizer o resto, morre na praia. E por onde se começa, Edu? Você começa por aqui, né? Muitas vezes o querem varejista começar pelo assunto aí, sexy, né? E aí, assim, não funcionou. Não funcionou porque a arquitetura tá ruim. A cultura sabotou. Uhum. Então, As pessoas eu canso de ver tecnologias. Falou, pô, mas tem empresa tal que uma empresa amou, a outra odiou. Será que o problema é a solução? Exato. Enfim, ele fez a encomenda errada, ele não tem maturidade o suficiente para decidir sobre tecnologia aqui. Isso aí. Né? Então, muitas vezes, se compra uma tecnologia muito superior da sua necessidade ou muito aquém, né? Total. Sim. E aí, uma dessas agendas que eu dou um zoom, que para mim faz parte fundamental da transformação digital, vamos voltar ao dado que eu trouxe. 85% do varejo brasileiro é físico, 15% é e-commerce. Então tem gente que fala assim, então entendi. Então 85% do varejo brasileiro é analógico. Não. Porque entrando para o conceito de jornada, o que é jornada? É todo aquele fluxo entre uma busca, um desejo, uma necessidade e uma compra. O que eu estou dizendo é que aqui no final, 15% é e-commerce, 85% não. Mas hoje a maior parte da jornada de loja física ela é digital até a loja. Então entra um WhatsApp, entre as redes sociais, entre o Google, né? Que levaram, por algum motivo, aquele consumidor até aquela loja ou a finalizar a compra na loja. Então, a maneira com que as empresas conversam, falam, se comunicam com seus clientes precisa ser digitalizada. Perfeito. Então, o que a gente chama de CRM, de jornada digital. E quando eu misturo isso com o item 4... E aí chega a tal da inteligência artificial, que está em tudo aqui, né? Eu começo a personalizar essa jornada também. Então, todo mundo aqui deve receber e-mail, WhatsApp, SMS, pushes de um monte de lojas, né? E vamos ser sinceros, a maior parte ainda não é personalizada. Sim. Né? Sim. Manda coisa a maior que parte a gente é padrão, não quer, né? Ou padrão, vende coisas que você já tem, né? Já tem, ou que não é para mim. Então, Sim, aqui tem uma sim. baita agenda que está começando. Muitas vezes o varejista está exatamente nesse ponto, né, Edu? Tá começando, né? E aí, muitas vezes, ele está tomando a decisão de digitalizar algo que ele tinha em papel. Né? O exemplo clássico é o tabloide de supermercado. Que morreu. Né? Que morreu em papel, mas hoje todos os supermercados têm no WhatsApp e te manda 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Ele se acha digital, né? Ele está achando que está digital. Ele está começando. 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 Aqui a gente tem que dar muito mérito para o WhatsApp. O WhatsApp no Brasil é um fenômeno, é o país do WhatsApp, para quem não sabe. O WhatsApp não é essa potência em todo lugar do mundo, só a Índia é mais potente que o Brasil. O WhatsApp o WhatsApp é um e-commerce. É um e-commerce. É uma plataforma que você compra, você transaciona tudo lá dentro. É uma jornada que a gente chama de chat commerce, que é uma via de canal digital que para algumas empresas, você pega o caso da C&A, que é uma empresa listada, chega a ser metade do que ela faz. Que loucura. Né? E tem um exército de gente trabalhando nisso. Então aqui tem uma agenda importante que é base de clientes, falar com esses clientes via e-mail, WhatsApp, enfim, colocando alavancas para isso. Então o que são alavancas que a gente costuma chamar, né? É um desconto, é um cupom, é um cashback, são os pontos, né? E aqui isso é importante. Aí a gente entra no item 7, que é onde o item 7 ele é confundido com a agenda geral. Perfeito. Que é e-commerce, tua estratégia para e-commerce, para WhatsApp commerce, para marketplace. E a integração disso com as lojas, que é a tal da omnicanalidade. Aqui nós temos muitíssimos ruídos e problemas, né, Edu? Total. Porque nós temos questões tecnológicas, nós temos questões culturais lá da origem, conflitos de canal, entender consumidores da mesma forma, sendo que precisam ser entendidos de formas diferentes. Aqui nós temos uma confusão e não é fácil, grande, né? Mas a gente tem que reconhecer que essa é uma agenda gigantesca.
Não tem como pular, como você comentou, não dá para pular etapa, né? Um dos conselhos que eu faço parte é a Pets, que acho que alguns de vocês conhecem, são dados públicos também. A Pets tem dados de agora, está passando de 40% do faturamento em e-commerce, mas o mais importante é que 95% disso passa pela loja. Finaliza na loja, né? A gente costuma dizer que a Pets é a empresa mais omnichannel do Brasil por métricas. E é simples, né? Quem compra, eu sou um dos consumidores, é tudo muito simples lá, né? Você simplesmente compra no seu self-checkout, você tem um cupom, você já passa sozinho, tudo é muito simples lá dentro, né? Acho que isso E aí até no teu ponto, por que a omnicanalidade ela é potente, né? Vamos pegar o exemplo da Pets, que é os 95%. Quando eu falo 95%, quer dizer que ou o cliente decidiu ir buscar na loja, no caso da Pets ele tem o desconto, que é o compre e retire, né, que a gente chama, ou a loja manda para casa dele, não um centro de distribuição distante.